Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Tão somente o versículo de número 5 de Atos, que diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, antes de dar prosseguimento, eu quero louvar a Deus por mais uma vez poder estar aqui nesse programa tão abençoado, ao qual fazemos parte, e para nós é um privilégio muito grande fazer parte dessa programação, ao qual vidas têm sido salvas, portas têm sido abertas, prodígios têm sido realizados através dessa programação, e é gratificante. Quero agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor pela confiança, agradecer à irmã Aline, Dr. Anderson, pelo convite, e agradecer também ao meu dirigente presbítero José Roberto, ao qual dirige ali a congregação em loteamento Maranata, sua esposa, irmã Miliane, casal este ao qual o Senhor tem nos presenteado ali. E eu quero engrandecer a Deus pela vida deles, também mandar a paz do Senhor a todos os irmãos ali da congregação em loteamento Maranata, a qual fazemos parte. Que o Senhor em tudo vos abençoe grandemente. Agradecer ao presbítero Marinho, que Deus possa abençoar grandemente. Queridos, o texto que lemos é um texto muito conhecido por todos nós, e é um texto que nos faz entender a importância da oração, a importância de orarmos. Nós vemos que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, médico amado, médico, historiador, teólogo, e o texto vai nos dizer que Lucas é ele quem escreve este livro tão extenso, mas que nos mostra os atos que aconteceram no período em que se iniciou a história da igreja. Nós vemos que o Senhor Jesus, antes de ir ao céu, antes de voltar novamente ao céu, o Senhor Jesus, ele deixa uma promessa para os discípulos. Ele deixa uma promessa para a sua igreja. Nós vemos no capítulo 14 de João que o Senhor Jesus, já nas suas últimas palavras com os discípulos, na última Santa Ceia, nós vemos que o Senhor Jesus, ele diz aos discípulos: não se turbem os vossos corações. Ou seja, não fiquem tristes, não fiquem amargurados, não fiquem apavorados, porque eu vou para o Pai, mas eu quero vos dizer que eu sou o caminho. E aí Tomé, ele faz um questionamento a Jesus e pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Jesus disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá na frente, irmãos, nós vemos que Jesus, ele ainda dá uma palavra de ânimo aos discípulos,
porque o Senhor já havia dito no versículo 1 de João, capítulo 14, que eles não se turbassem os corações, que eles não ficassem tristes, amargurados, porque o Senhor Jesus ia ao céu, mas Ele não deixaria eles só. Que o Senhor Jesus estava indo ao céu, preparar o lugar, preparar a morada, mas que eles não ficariam só. E nós vemos isso nos versículos adiante, quando o Senhor Jesus ele diz aos discípulos: eu rogarei ao Pai para que vos envie o Consolador, e este Consolador ele fará parte do vosso cotidiano. Este Consolador, ele fará parte das vossas vidas, pois este Consolador estará convosco até o dia em que eu retornar novamente a este mundo. Glória a Deus para todo sempre. E nós vemos, irmãos, que mais adiante, o Senhor Jesus, Ele faz uma promessa a todos. Ele diz: olhem, fiquem em Jerusalém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vos desça revestimento de poder. Nós vemos que o Senhor, Ele faz uma promessa à igreja, Ele faz uma promessa aos discípulos que estavam reunidos. A ordem era: não se apartem, não saiam de Jerusalém, porque será em Jerusalém aonde descerá o revestimento de poder sobre as vossas vidas. E a Bíblia diz, amados, que eles não saíram de Jerusalém, eles permaneceram, eles atenderam a voz do Mestre, eles atenderam a voz do Nazareno, eles permaneceram em Jerusalém. O que eu quero vos dizer nesta manhã, para você que está aí na sua casa, para você que está aí no seu carro, para você que está em qualquer um ambiente que se possa imaginar, eu quero vos dizer a você que se encontra triste, abatido, ou talvez amargurado onde você está: não se turbe o vosso coração. Creia tão somente em Deus, que essa situação irá passar, que essa situação irá mudar, porque o Senhor Jesus, Ele está no controle de tudo. E meus amados, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele fez uma promessa aos discípulos: não saiam, não se apartem de Jerusalém. E como o Senhor Jesus disse, assim foi feito. Eles não saíram de Jerusalém. E a Bíblia diz, amados, que na festa do Pentecoste, que era uma das festas mais importantes depois da Páscoa, nós vemos que todos estavam reunidos e unidos no mesmo lugar. E a palavra de Deus nos diz que do alto desceu poder. Nós vemos que um vento veemente, impetuoso, tomou conta da casa, e todos que estavam reunidos foram cheios de poder. Todos que estavam na festa do Pentecoste naquele dia puderam sentir o poder de Deus sobre a vida deles. Todos aqueles que estavam reunidos, todos aqueles que estavam em Jerusalém foram cheios do poder de Deus. A promessa que o Senhor Jesus outrora havia feito aos discípulos naquele dia, a promessa se cumpre. Eles não se apartaram, eles ficaram em Jerusalém, e do alto eles foram revestidos do poder de Deus. E nós vemos que a promessa de Deus, ela se cumpre. Nós vemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vemos que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então todos que estavam reunidos e unidos, assentados no mesmo lugar, foram cheios do poder de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ainda houve repartição de línguas no meio de todos eles que estavam ali. E meus amados irmãos, nós vemos que a promessa de Jesus, ela se cumpre.
Eu quero vos dizer nesta manhã, para você que está nos vendo, nos ouvindo, eu não sei qual é a promessa que você tem, eu não sei qual é a promessa de Deus na sua vida, mas eu quero dizer nesta manhã que a promessa de Deus, ela irá se cumprir na sua vida. Eu não sei quanto tempo você tem esperado, eu não sei quanto tempo você tem perseverado unanimemente, mas eu quero vos dizer nesta manhã que a promessa de Deus, ela irá se cumprir na sua vida, assim como a promessa que Jesus fez aos discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém. A promessa de Deus também, ela irá se cumprir na sua vida. Então somente continue unânime, tão somente continue perseverando em oração, tão somente continue buscando a Deus, tão somente seja perseverante assim como era a igreja primitiva, que todas as promessas que o Senhor tem te prometido, Ele irá cumprir na sua vida. Tão somente permaneça onde você está, permaneça no lugar aonde Deus tem te chamado, onde Deus tem te colocado, porque vai ser em Jerusalém aonde a promessa de Deus, ela irá se cumprir na sua vida. Não saia de Jerusalém, não se aparte de Jerusalém, ainda que a luta seja grande, ainda que a tempestade seja gigantesca, ainda que o vento sopre de um lado para o outro, ainda que você olhe para um lado e para o outro e não encontre solução, mas permaneça em Jerusalém. Os discípulos permaneceram em Jerusalém, e foi em Jerusalém aonde a promessa de Deus se cumpriu. Foi em Jerusalém aonde o revestimento de poder desceu. Foi em Jerusalém aonde a promessa de Deus se cumpriu na vida de todos que estavam ali. Então não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, permaneça na cidade santa, permaneça no centro religioso, porque vai ser aí aonde você está que Deus vai te abençoar. Vai ser aí onde você está que a promessa vai se cumprir. Vai ser aí onde você está que aquela bênção que você tanto espera, que aquele milagre que você tanto espera vai acontecer. Fique em Jerusalém. E meus amados irmãos, nós vemos que a história da igreja, ela se inicia com oração. Nós vemos que a história da igreja, a igreja primitiva começa a se estabelecer. Nós vemos que a igreja começa a crescer. Os discípulos já revestidos, eles começam a pregar o evangelho com ousadia, com autoridade. Eles começam a ir de lugar em lugar, de cidade em cidade, e eles começam a pregoar as boas novas. Eles começam a pregar aquilo que eles viram e ouviram através de Jesus. Eles começam a anunciar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o anúncio da palavra de Deus começa a ser notório em todos os lugares. Queriam acabar com a história do cristianismo, queriam acabar com a história da igreja, não queriam que a igreja fosse para frente, não queriam que a igreja se evoluísse. Pensaram que quando Jesus foi à cruz, alguns pensaram que a história da igreja tinha se acabado ali. Mas a Bíblia, irmãos, ela vai nos dizer que a história da igreja, ela não acabou. Porque o Senhor Jesus, ele foi à cruz, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou e ele trouxe esperança para esta igreja. A Bíblia diz que eles permaneceram em Jerusalém. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles começam a pregar as boas novas. E a Bíblia diz, amados, que inúmeras pessoas começam a aceitar a Cristo. Inúmera quantidade de pessoas. E nós vemos isso quando Pedro, ele começa a pregoar a palavra de Deus. Ainda no capítulo 2. Nós vemos que no versículo 37, versículo 14, Pedro, ele se coloca em pé. E Pedro começa a fazer um discurso unânime. Ele começa a pregar, ele começa a anunciar as boas novas de salvação.
E a Bíblia diz que as primeiras convenções começam a acontecer. As primeiras almas começam a se converter. E nada, naquele dia, quase 3.000 almas se agregaram a Cristo. Quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador das suas vidas. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que eles com ousadia, que eles com autoridade, que eles cheios do poder e da graça, eles anunciam o Evangelho de Cristo. Eles anunciam as boas novas de salvação. E vidas começam a aceitar a Cristo como Salvador das suas vidas. E nós vemos, amados, que em primeiro lugar, a igreja ela começou a crescer através da oração. Em segundo lugar, a igreja ela começou a crescer através da evangelização. A oração, irmãos, é a chave. A oração, ela é essencial. A oração, ela precisa fazer parte de nossas vidas. Quem ora é sensível à voz de Deus. Quem ora tem visão de Deus. Quem ora, irmãos, tem certeza de vitória. Quem ora tem certeza de salvação. Quem ora tem certeza que tudo dará certo na sua vida. Então a igreja, ela começou a crescer através da oração. A igreja começou a se evoluir através da oração. Quando nós, irmãos, começamos a orar, quando nós começamos a buscar ao Senhor em oração, coisas extraordinárias começam a acontecer. Aos nossos olhos parece impossível, mas quando nós dobramos os nossos joelhos perante a presença de Deus, que nós nos derramamos diante dEle, que nós choramos, que nós nos humilhamos diante dEle, coisas extraordinárias acontecem em nossas vidas através da oração. Talvez você não encontre mais solução para a sua vida, mas nesta manhã, meu caro amigo, meu caro ouvinte, o Senhor nesta manhã, Ele te diz: meu filho, busca, desce, seja como a igreja primitiva, a igreja dos primeiros primórdios. A igreja começou a crescer através da oração. Então busca em oração, busca ao Senhor em oração, porque vai ser através da oração aonde coisas extraordinárias irá acontecer na sua vida. E a Bíblia diz que todos, irmãos, a igreja começa a crescer através da oração. O que surtiu efeito foi a oração. O segredo aqui foi a oração. Foi a oração que surtiu efeito. Foi a oração que trouxe grandes prodígios. Foi a oração que trouxe as primeiras convenções. E aqui, meus amados irmãos, quando nós partimos para o capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Pedro e João, eles subiam ao templo para a oração. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, que era 3 horas da tarde, quando Pedro e João estão indo ao templo para a oração. Nós vemos que eles estão indo para a oração. Nós vemos que eles estão subindo ao templo para orar, para buscar. E a Bíblia diz que quando eles sobem ao templo para orar, como de costume, eles entendiam, irmãos, eles sabiam o poder da oração. Eles sabiam o poder que a oração tinha. Eles sabiam que a oração muda cenários. Eles sabiam que a oração muda todo e qualquer cenário. Às vezes o cenário pode estar complicado, mas a partir do momento que nós oramos, o cenário muda. Glória a Deus. E eles estão subindo ao templo para a oração, para orar, para buscar, para interceder. E a Bíblia diz que quando eles estão subindo para a oração, eles se deparam com um homem na porta do templo. Eles se deparam com um homem que estava naquele estado há quase 40 anos, pedindo esmola aos que entravam e aos que saíam. E a Bíblia diz que aquele homem aborda Pedro e João na entrada do templo.
Pedro e João são abordados no templo. E eles dizem, e ele pede alguma coisa para os dois. E a Bíblia diz que Pedro e João, irmãos, eles não tinham um centavo no bolso. Eles não tinham R$1 no bolso. Eram homens simples, homens humildes, simples pregadores, pescadores, mas eram homens cheios da presença de Deus. Eram homens que não tinham ouro, que não tinham prata, que não eram ricos, que não eram bem financeiramente, que não tinham casa boa, que não tinham muito dinheiro. Mas a Bíblia diz que eram homens constantes em oração. Eram homens que buscavam a Deus constantemente. Eram homens perseverantes. Foram homens que buscavam a Deus em oração. E a Bíblia diz que aqueles homens, irmãos, com toda a sinceridade do mundo, com toda a simplicidade, eles olham para aquele homem que estava na porta do templo frustrado. Ele estava na porta do templo frustrado, porque ele tinha um desejo no seu coração. E o desejo daquele homem era se levantar, era andar e louvar a Deus. Ele tinha esse desejo no seu coração de andar, de se levantar, de andar e de levantar e de adorar a Deus. E a Bíblia diz que naquele dia, Pedro e João são abordados. E eles, com toda a sinceridade, eles olham para aquele homem e dizem: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos uma coisa para te oferecer, para te dar. Em nome de Jesus, levanta-te, anda. E a Bíblia diz que aquele homem, irmãos, ele se levanta, ele anda e ele entra no templo louvando e adorando a Deus. A frustração daquele homem naquele dia, ela acaba. Talvez você que esteja aí na sua casa se sinta frustrado com alguma situação que esteja acontecendo, com algo que esteja acontecendo, que você já fez de tudo, de um a tudo, e você vê que não tem solução. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nesta manhã, para você que está frustrado, para você que não tem mais solução. Eu quero vos dizer que a solução para a sua vida é Jesus. A solução para a sua frustração é Jesus. Talvez você olhe para um lado e para o outro, não tenha jeito, não tenha solução. Mas o jeito e a solução é Jesus. Jesus trouxe solução para aquele homem. Jesus trouxe solução para aquele homem que vivia na porta do templo. Jesus trouxe solução. E aquele homem se levanta, irmãos, com alegria. Ele entra dentro do templo glorificando e adorando a Deus. A oração, ela mudou o cenário na vida daquele homem. Note que os discípulos, Pedro e João, iam ao templo para oração. E naquele dia eles se depararam com essa situação na porta do templo Formosa. A oração, irmãos, ela trouxe resultados imbatíveis na vida da história da igreja primitiva. A oração, irmãos, ela mudou cenários de muitas pessoas na história da igreja primitiva. A igreja primitiva cresceu através da oração. Precisamos entender isso e compreender isso, irmãos, que a oração, ela é importantíssima para as nossas vidas. E nós vemos que aquele homem que há tanto tempo vivia na porta do templo, ele se levanta, ele ergue-se e recebe o milagre. Eu quero vos dizer que o tempo é de Deus, e Deus também trará solução para a sua vida. E quando nós, meus amados irmãos, partimos para o capítulo 12, nós vemos que no texto que lemos, nós vemos que Pedro, ele é preso. Nós vemos que o evangelho estava se expandindo. Milhares de pessoas estavam aceitando a Cristo. Milhares de pessoas estavam crendo que Jesus era o Filho de Deus. Eles creram e milhares de vidas estavam começando a aceitar Jesus. A igreja começou a se expandir. O evangelho começou a ser anunciado de uma forma extraordinária. Inúmeras pessoas estavam aceitando a Cristo.
Inúmeros número de pessoas aceitavam a Cristo diariamente. E aí eles entenderam que Pedro era um perigo para isso. Eles pegam a Pedro, prendem a Pedro e dizem: acabamos com a história do cristianismo. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que lançaram a Pedro na prisão, com 16 guardas que guardavam a prisão, que guardavam a cela onde Pedro estava. Pedro era guardado por 16 homens. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando lançaram Pedro na prisão, que a Bíblia diz que o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O rei Herodes, ele se levanta e ele começa a maltratar aqueles aos quais estavam anunciando o evangelho. Nós vemos que ele lança fio da espada sobre Tiago. Mas ele não para por aí. Ele continua a perseguir. E nós vemos que ele pega Pedro. Ele lança Pedro na prisão. E a Bíblia diz que é quando a igreja ela soube que Pedro tinha sido lançado na prisão. Quando eles ouvem que Pedro havia sido lançado na prisão, a Bíblia diz que eles não agiram com as suas mãos. Eles não fizeram, não se juntaram para ir à guarda, para tirar a Pedro, não. Quando eles ouvem que Pedro está preso, quando eles ouvem que lançaram a Pedro no cárcere, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que eles fizeram contínua oração por Pedro. A Bíblia diz que eles fizeram contínua oração por Pedro. Pegaram a Pedro, jogaram na prisão. E a Bíblia diz que quando Pedro está preso, a igreja foi orar. A igreja se uniu. A igreja se ajuntou. E agora todos estão unânimes orando por Pedro. Eles creram, irmãos, eles criam que a oração mudaria o cenário na vida de Pedro. Eles sabiam que a oração, ela mudaria o cenário na vida de Pedro. E eu quero vos dizer que eu não sei qual é o cárcere que você está. Eu não sei qual é a prisão que você está aprisionado. Mas eu quero vos dizer que tem uma igreja que está orando por você. Eu quero vos dizer que tem alguém que está orando por você. Talvez você não tenha mais esperança. A angústia tenha batido no seu peito, no seu coração. E você está atrás de desistir. Que você diz que não tem mais jeito, mais solução para a sua vida. Mas eu quero vos dizer que ainda existe alguém e ainda existe uma igreja que está orando por você. Ainda existe uma igreja que está orando por você. A igreja orou por Pedro. Pedro encarcerado. Soldados armados até os dentes. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, Pedro lá preso, talvez orando, talvez angustiado, mas a palavra de Deus nos diz que a igreja fazia, irmãos, uma oração fervorosa. A igreja fazia uma oração fervorosa. Pedro na prisão, vigiado por 16 soldados. Todavia, a igreja primitiva, irmãos, ela tinha convicção de que a oração feita por um justo podia muito em seus efeitos.
Pedro era guardado na prisão por 16 soldados. Eles entendiam que Pedro era um perigo para a sociedade. Herodes entendia que Pedro era um perigo para a sociedade, que Pedro era o mais perigoso que havia no mundo. Ele entendeu que Pedro era um perigo. Ele entendia que Pedro era um perigo para a sociedade. E lança Pedro no cárcere. Porque a igreja começa a crescer, o evangelho começa a se expandir, vidas começam a aceitar a Cristo como Salvador, muitos são curados. Mas o que devemos entender, irmãos, é que nós oramos, mas quem faz é Deus. Nós oramos, mas o poder vem de Deus. É Deus quem faz. A glória não pertencia aos apóstolos, a glória pertencia a Deus. E eles buscavam tanto a Deus em oração, irmãos, que por onde eles passavam, as pessoas pegavam os enfermos, colocavam nas calçadas e diziam: assim que a sombra dos apóstolos passarem por aqui, seremos curados. Mas não era a sombra, irmão, dos apóstolos que fazia milagre, não. Era a fé que os apóstolos carregavam. Era a unção que os apóstolos carregavam, mas essa unção vinha de Deus. Não eram os apóstolos que faziam milagre, não era a sombra dos apóstolos que fazia milagres, era Deus. Era Deus. E a igreja fazia contínua oração fervorosa. Pensaram que matando ao fio da espada a Tiago, pensaram que acabariam com a história da igreja. Pensaram que lançando Pedro na prisão, pensaram que tinham acabado com a história da igreja, pensaram que tinha acabado com a história do cristianismo. Mas enquanto Pedro foi lançado na prisão, a igreja estava em fervente oração. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava orando, a igreja estava buscando, e o cenário na vida de Pedro foi mudado, porque Deus enviou o anjo que tirou Pedro da prisão. A igreja orou, Deus ouviu e Deus mandou solução. Eu quero vos dizer nesta manhã que Deus trará a solução para a sua vida. A sua oração, ela não é em vão. A sua oração, ela vai ter efeito. A sua oração, ela vai ter poder. A sua oração, ela vai surtir efeito na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. A oração, ela vai surtir efeito. Eu não sei o que é que você tem pedido a Ele, mas Deus vai trazer solução para a sua vida. Então somente creia nisso. E meus amados irmãos, a Bíblia diz que a igreja orou. E naquele dia, meus amados irmãos, nós vemos que a oração deles não demorou muito tempo para ser atendida. A oração que a igreja fez por Pedro, ela não demorou muito para ser atendida. Eles tiveram fé, irmãos. Eles acreditavam no poder da oração. Eles criam num Deus, eles tinham convicção no Deus que eles serviam. Eles tinham tanta fé, oravam tanto, buscavam tanto a Deus. Tantos prodígios aconteciam na história da igreja primitiva. Tantos milagres e prodígios aconteciam. E hoje nós não vemos tantos milagres como nós vimos na história da igreja primitiva. Por quê, irmãos? Porque a igreja da igreja primitiva era uma igreja que era extensa, uma igreja que tinha fé, que tinha tanta fé, que buscava tanto a Deus em oração, tantos prodígios acontecia. E hoje em dia nós queremos tantos prodígios, nós queremos ver tantas convenções, mas nós não oramos o suficiente.
Mas a igreja primitiva orava constantemente. E nós notamos que o resultado desta oração não demorou muito para que Pedro fosse liberto da prisão. Para que Pedro saísse da prisão, irmãos. A igreja teve fé, convicção. Eram convictos do Deus que servia. Eles oraram, eles buscaram. Eles tiveram fé, tiveram convicção de que a situação de Pedro iria mudar. Que a oração que eles estavam fazendo iria mudar o cenário que estava na vida de Pedro. Eu quero vos dizer que a sua oração, ela vai mudar o cenário da sua vida. Todo e qualquer tipo de cenário que estiver na sua vida, se você tão somente tiver fé, crer, tiver convicção e orar fervorosamente, assim como a igreja orou fervorosamente, a sua oração, ela vai ter efeito. A sua oração, ela vai mudar todo e qualquer aspecto que está na sua vida. Busque a Deus em oração, porque assim como a igreja buscou, teve fé, teve convicção, o cenário na vida de Pedro foi mudado. E naquele dia Deus enviou o anjo na prisão onde Pedro estava, arrebentou as portas, arrebentou os cadeados. Os soldados que guardavam a Pedro adormeceram. Por quê? Porque a igreja orou e Deus trouxe a solução imediata para a vida de Pedro. Glória a Deus. Então nesta manhã, meu caro ouvinte, a você que está nos ouvindo, você que está na sua casa, eu quero vos dizer que a sua oração não é em vão. Jesus certa vez ele disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O Senhor Jesus ainda disse, glória a Deus, o Senhor Jesus ainda disse, a oração, tudo quanto pedires a Deus em oração, crendo receberás. Então o tema que eu vos dou essa mensagem é: a oração tem poder para mudar todo e qualquer cenário que está na sua vida. Então que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida. Não pare de orar, meu caro irmão. Não pare de orar, não cesse de buscar, porque Deus trará a solução para a sua vida. Eu não sei se é um milagre que você precisa. Eu não sei se é uma porta que você necessita. Eu não sei se é uma causa na justiça que você necessita. E talvez você já tenha dito que não tem jeito, não tem mais solução. Mas se você estiver orando, meu irmão, vai ter solução. Se você estiver orando, meu irmão, e buscando, vai ter jeito. Porque para Deus nada é impossível. A igreja, ela fez constante oração por Pedro. E através desta oração, Deus mudou o cenário na vida de Pedro. E lembre-se de uma coisa: oração muda cenários. E sempre tem alguém orando por você. Então que Deus em tudo vos abençoe grandemente.